Excelentíssima presidente desse egrégio Tribunal do Júri, doutora Patrícia Araújo, eu gostaria de parabenizá-la com que tamanha parcimônia Vossa Excelência está conduzindo esta audiência, essa sessão plenária. Parabéns com tamanha técnica também, passando praticamente imperceptível, né? Mas pontual e necessária quando é preciso. Parabéns por tamanha parcimônia. Eu acho que essa é a melhor palavra que eu posso enquadrá-la nesse momento. Parabéns. Ao doutor representante do Ministério Público, Auristone Lucas, parabéns também pelo trabalho desempenhado por Vossa Excelência, em que pese tão tenra idade, né? E também na função, né, de representante do Ministério Público também me confessou que está em período probatório, mas já mostrou a que veio e que com certeza vai poder abrilhantar a carreira do Ministério Público com grande maestria. Já nos demonstrou isso. Parabéns, doutor. Ao doutor assistente José Messias, parabéns, doutor, por essa sua luta, pelo seu trabalho. E mais uma vez estamos aqui dividindo o plenário. Uma pena que do lado ex-adverso, né? Mas nunca com a inimizade, deixando, sempre mostrando que somos profissionais do direito. O senhor pode ter certeza que terá os meus respeitos, como sempre o fiz. Parabéns pela sua sustentação no dia de hoje. Aos meus colegas advogados, doutor Andreu Less, que está aqui, muito obrigado mais uma vez pela confiança, por me chamar e dividir esse trabalho, que a função a gente sabe que é muito árdua, tá bom? Muito obrigado pela confiança, estamos sempre à disposição que o senhor precisar. Ao doutor Breno Samuel, também agradeço a oportunidade, hoje já sócio do doutor Andreu, mas pode ter certeza que está começando uma carreira com grande brilhantismo. O senhor hoje demonstrou também a que veio, vai poder levar o nome da nossa advocacia em grandes altos pedestais, pode ter certeza. O senhor é muito bom, vai ficar muito bom ainda. Principalmente porque está na companhia, né, doutor Andreu, que foi meu dileto aluno, hoje está sendo o seu professor. Pode ter certeza que nada deixará a desejar. Obrigado, doutor. Aos serventuários do Poder Judiciário, sem os quais, né, na pessoa do Isaías, do Ciro, da Bianca, meus cumprimentos, obrigado pelo trabalho de vocês. Gostaria em especial, parabenizar a Bianca pelo uso dos termos ao se direcionar às testemunhas, que é algo que muito me incomoda ouvir falar, testemunhas do Ministério Público, testemunhas da defesa. Não existem testemunhas da defesa, não existem testemunhas do Ministério Público. Muito bem colocado pela Bianca, testemunhas arroladas pela defesa e testemunhas arroladas pelo Ministério Público. As testemunhas são dos fatos. As testemunhas, o fato é único. Quando nós temos a testemunha de um fato, essa testemunha, ela não está ali para defender só o que o Ministério Público quer ou só o que a defesa quer. Ela tem o compromisso de dizer a verdade dos fatos. Então, muito bem colocado. Parabéns, Bianca, pela colocação. A testemunha, ela é dos fatos. Ela é arrolada pela defesa e ela é arrolada pela acusação. Ou testemunhas do juízo, quando o juiz assim entende durante o curso do processo, em determinar que seja chamado aos autos também determinada testemunha. Porque entende que com os fatos ela tem responsabilidade para trazer para nós. Então, também cumprimento a Polícia Militar do nosso estado de Minas Gerais, muito bem colocado pelo doutor Goiano do Ministério Público, que acredita que aprendeu a conhecer também a boa polícia em Goiás, porque também, se eu não me deixe mentir, doutor, se não melhor do que a nossa, está pareada ali como as duas melhores polícias do país, que é a de Goiás e de Minas Gerais. Os senhores podem ter certeza que a função de vocês é ímpar, sem a qual nossa segurança aqui seria possível. A Polícia Penal também faz a segurança do réu e a condução do mesmo. Parabéns pelo esse trabalho muito bem executado por vocês. E a sociedade aqui representada, não por último e não em menor grau de importância, me passo agora a cumprimentá-los e também compromissá-los
não eu, mas eu já faço júri há 21 anos, tenho 21 anos de formado, e aqui mesmo na cidade de Caiobeiras já fui acolhido, acho que por 4 vezes já estive aqui fazendo o plenário de júri, e ao longo desses anos a gente vai aprendendo e tendo a absoluta certeza que quem está aqui no tribunal do júri, quem está aqui e precisa sim ser mostrado este compromisso são os senhores jurados, os juízes de fato hoje. São os juízes que vão trazer para nós e dizer qual é a sentença, condenado ou inocente, e a dosimetria da pena, o quantum da pena, quem vai trazer é a senhora presidente do Egrégio Tribunal do Júri, doutora Patrícia, ela vai dosimetrar a pena. Mas aí, não sendo prolixo, mas bem rápido, eu trago a Bíblia Sagrada. Hoje o que a gente precisa, os senhores não precisam saber de doutrina, os senhores não precisam saber da letra fria da lei, mas a letra maior que eu ainda não e nunca vou abandonar e vai caminhar sempre comigo, a Bíblia Sagrada, nosso Antigo e Novo Testamento, onde eu tiro de uma fala de Eliú, do livro 34 de Jó. Eliú nos diz, segunda fala de Eliú: sábios, ouve meu discurso, eruditos, prestam atenção, pois o ouvido discernente do valor das palavras, como provam e saboreiam os alimentos, procuraremos agora escolher e ser justo, com o que nos melhor parecer. Jó também disse, aí vem, eu sou inocente, mas Deus recusa fazer-me justiça. A despeito do meu direito, posso ser mentiroso. Minha ferida é incurável, sem que eu tenha pecado. Vamos, com muita calma, trabalhar tudo que nós conseguimos perceber deste julgamento. Como disse bem o doutor, complexo, mas o fato, ele precisa ser analisado com muita parcimônia, aonde nós vamos analisar pequenos detalhes. Repito, já que a fala é minha, doutor, muito obrigado por me relembrar, jamais viria aqui subestimar a inteligência de vossas excelências, pedindo a absolvição por uma legítima defesa para o meu cliente. Nós não temos aqui uma situação de legítima defesa clássica, mas também não temos aqui um réu julgado porque ele saiu da casa dele pensando que ia atentar contra a vida da vítima por uma questão simples de jogo de rifa. Então nós não podemos pensar em ter como circunstância básica primordial que a motivação para ocorrer esse crime foi por conta de rifa. Nós podemos até pensar para início das discussões, para o início do entreveiro entre os dois, até então a conversa foi onde um se dirigiu ao outro. Nessa circunstância, eu até concordo com o doutor promotor. Fútil seria se ele tivesse ido lá para o bar imbuído do intento de tirar a vida da vítima com o simples preceito de que ele ganhou na rifa, ele não merecia, deixa eu ir lá que eu vou comprar um caldo e vou arrumar uma confusão com ele e vou matá-lo, porque eu não acho que ele merece ter ganhado na rifa. Aí também é demais a gente achar que ele saiu de casa pensando nesse intuito. Eu vou lá matar fulano de tal, por quê? Porque ele ganhou na rifa e não merece isso. Nós não podemos ter isso como fato verdadeiro no acontecido do dia. Nós vimos sim 2 indivíduos, 2 homens, que se atrelaram e primeiro discutiram, bateram boca e atrelaram porque um não concordou com o intuito do outro. Pode ter sido infantil, amador, pode ter sido
realmente coisa de que quem já estava embriagado, questionar uma questão tão fútil realmente à vítima. Você não ganhou na loteria, então você ganhou na loteria, você não merecia. Mas já que você ganhou, paga para mim aqui uma bebida. Agora eu estou pensando aqui, ó, se não me pagar a bebida, eu vou furar ele de faca, eu vou matar ele aqui hoje porque ele merece morrer por conta disso. Jamais vocês podem ter certeza que no calor das emoções isso passou pela cabeça do Rodrigo. O que nós vimos acontecer no desenrolar da cena foi o quê? Foi um entreveiro aonde? Sim, bateu primeiro, Rodrigo bateu. 2 socos, não foram 3. Foram 2 socos que ele deu na vítima, que já de pé reagiu e colocou um homem embriagado no chão com um único soco. Nocauteou-lo, como diz o Dr. Andrew. Ô gente, um homem de inteligência mediana. Não estou dizendo que ele é burro, ele tem inteligência mediana como todos nós. Que não estudou e não tem conhecimento para discernir que lugar de boteco não é lugar de ir discutir coisa à toa com ninguém. Então ele foi. Por uma infelicidade, surgiu naquele momento essa circunstância que eles chamam de motivo dele ter ido lá tentar contra a vida da vítima. Mas não foi. Foi o motivo do início da discussão. Mas se a gente quiser pegar esta única circunstância para colocar simplesmente um agravamento na pena de um indivíduo que está aqui jovem, precisando pagar pelo que fez, que ele veio aqui hoje pagar, ele veio buscar a pena dele, que é a pena merecida de tentativa de homicídio contra a vítima. Isso sim ele está aqui disposto a pagar nessa manhã, tarde de hoje. E é o que os senhores vão, vossas excelências, implicar-lhe a condenação pelo homicídio tentado. Mas certeza de que vocês podem sair daqui imputando-lhe uma condenação simplesmente pelo fato de que nós temos que dar uma resposta à sociedade de Itaiobeiras, de Berizal e circunstâncias comarcas que respondem aqui em Itaiobeiras. Vão dar a resposta. Hoje eu tive lá como jurado, juiz do fato, votei e condenei, sim, o acusado, mas eu o condenei na medida da sua culpabilidade. E essa se faz como? Como que nós vamos chegar na apuração? Nós vamos chegar na certeza de uma circunstância. Qual a certeza da circunstância fática que nós temos aqui hoje? De que realmente Rodrigo tentou contra a vida da vítima. Agora, nós vamos à questão da qualificadora em si, necessária que o Ministério Público quer para que esse homicídio, essa tentativa, seja uma pena exacerbada, porque a todo custo só vai servir como função social da pena, que eu vou guardar para a gente falar daqui a pouco, só vai servir como resposta adequada à sociedade se ele ainda ficar mais 8 anos na cadeia. 8 anos nós damos para homicídio consumado, senhores jurados. Nós estamos para uma família, resposta que perdeu o pai de família. Ele não, em que pese as lesões, mas ele ficou incapacitado apenas, segundo o laudo, por 30 dias. E ele, graças a Deus, não morreu. Hoje está no seio da sua família. Então nós vamos dosimetrar essa pena sim. Nós temos que o quê? O Ministério Público quer como agravante a chamada surpresa, de que a vítima foi pega de surpresa que jamais ela imaginaria que pudesse, daquela circunstância da briga, de que ela pudesse ser ofendida em sua integridade física, de qualquer forma. Por que eu digo de qualquer forma? Porque nós estamos em um bar, aonde? Só me permite pegar essa garrafa vazia? Ele poderia muito bem, em um bar repleto de garrafas,
ter pegado uma garrafa, batido na quina e feito uma arma. Ou você acha que quem está num boteco jamais imaginaria que ali uma garrafa possa virar objeto de ataque? Claro que imagina, porque vê todo dia acontecer isso. Então nós temos que o quê? Surpresa. Todo ataque, senhores, ele é precedido de uma certa medida de surpresa. Mas mesmo assim, ali nós vimos que o quê? Antes do próprio ataque, houve uma luta corporal. Se nós estamos diante de uma luta corporal, você pode esperar, sim, qualquer coisa. Então, essa qualificadora da surpresa, nós vamos aplicar quando? Quando eu estou ali de trás da árvore, esperando a minha vítima sair, que ela sai do trabalho todo dia às 5 horas, e ele passa na esquina. Eu saio de trás da árvore correndo com a faca e acerto a minha vítima. Isso é sim surpresa. Isso é a vítima jamais esperar que ela poderia ser atacada. Essa é a qualificadora que nós damos a um crime quando o indivíduo é pego de surpresa. Agora, um indivíduo que chega a primeiro nocauteá-lo, o Rodrigo agrediu primeiro, nunca se esqueçam disso, mas quem veio ao solo primeiro foi o Rodrigo, que com uma pancada só de um homem de compleição física, vocês viram aqui, maior que a do Rodrigo, lhe acertou um no queixo, provavelmente ali. Ele teve uma hipóxia cerebral, uma falta de oxigênio momentânea no cérebro, que ele chegou a cair. Aí nós entramos de novo com a questão do homem médio. O homem médio, sim, ele levantou ali, mas não motivado mais pela questão de que tinha falado para o indivíduo vítima que ele não merecia ganhar na rifa. Ou vocês acham que depois que ele levantou grog, ele ainda estava ali motivado da circunstância de que, não, eu vim aqui matá-lo porque ele não merece ganhar a rifa, e ainda tem que completar? Meu caso não. Ele já levantou, tomado de violenta emoção, após injusta provocação da vítima. Que é o que a gente usa realmente, na onde que tem uma legítima defesa clássica. Mas nesse caso eu não estou buscando o que não é palpável e plausível à inteligência de Vossa Excelência. Eu não estou falando que ele agiu em legítima defesa, não. Mas eu estou falando que ele agiu, foi tomado do machismo que nos acorrenta até hoje. Foi tomado de quê? De defender sua honra. Que ele caiu, ele levantou, ele lembrou que ele tinha esse soco inglês na mão, que é um aparelho que se coloca entre os dedos, e o canivete esconde aqui dentro. Então, se ele esconde na mão o canivete, jamais nós teríamos, que também não faz a menor diferença se a faca era de prata, de ouro, ou grande ou menor. O que interessa é que, graças a Deus, foi uma lesão de no máximo 5, 6 centímetros, 3 centímetros, cada uma delas de profundidade, e que não foram suficientes à morte imediata. Então nós temos que o quê? Julgar o fato do que nós vimos. E que nós vimos e conseguimos ter aqui a prova real do ocorrido. Foi um indivíduo que atacou o outro, mas não com uma motivação única e simples de que ficou enciumado porque a vítima não merecia ter ganhado na loteria, gente. Como volta ao meu raciocínio inicial. Ele não saiu da casa dele para ir lá atingir a vítima porque ela tinha ganhado num bingo, na loteria, numa rifa que ele não concordava. Então nós não podemos ter isso como motivação também e justificativa para exacerbar a sua pena em mais ou menos 4 a 6 anos, justificando que ele teria a motivação única e exclusiva de ceifar a vida da vítima ou tentar contra ela, como foi feito, pela simples justificativa de que é motivo suficiente para ele ter feito a facada. Ele fez a facada foi porque ele foi agredido, se sentiu no momento a necessidade de que ele estava em desvantagem naquele momento da briga, e aí ele se valeu realmente. Tanto é que é um canivete. Pode, por favor, doutora Excelência, passar novamente o vídeo? Por favor. Nós vamos ver que quando
quando ele cai, ele tomou o nocaute, ele levanta, ele recua ao lado da sinuca, nós vamos ver tudo isso. Ele recua, aí ele peleja aqui, ó, uns 4 segundos mais ou menos, é o momento que ele está abrindo o canivetinho dele. E aí sim, ele vai e parte para a agressão. Então nós temos que ter o quê? Realmente ele está aqui para responder por esse fato irresponsável dele. Pois porque quem estava de costa para a porta e com acesso mais rápido era o mesmo. Ele poderia ter abortado aquela tentativa dele de ir lá cometer a tentativa de homicídio. Ele poderia ter virado as costas e ido embora. Só que realmente ele estava tomado de violenta emoção. Porque ele tinha acabado de ser agredido, ele tinha acabado de estar tonto, levantou. E o que ele lembrou? Já que eu estou agora ele já estava em desvantagem. Ele já estava em desvantagem no momento que ele tomou a queda, que ele tomou o impacto. Pode continuar, por favor. O senhor pode tirar o som, por favor, doutor? Nem nos interessa, porque a motivação nós estamos trabalhando aqui. Volta? Não, pode deixar acontecer. Doutor. Agora é o momento onde a vítima vai levantar e vai tentar, intimidar o autor para que ele realmente cesse aquelas agressões. Mas aí ele não gosta e começa a agredir. 2 socos. Aí ele toma um e vai tomar o que vai jogar no chão agora. Ele caiu no nocaute. Ele levanta e recua, tenta dar mais um, mas ele recua. Agora ele vai lá para o lado da sinuca, está abrindo o canivete. 1, 2, 3, 4, 5, aproximadamente 4 segundos para abrir um canivetinho. Não se vê nenhuma lâmina, olha só. Olha lá, desconsiderada aproximadamente do tamanho de um canivete de 5 centímetros, uma chave. Pode tirar, doutor, por favor. Obrigado. Então, senhores jurados, nós estamos diante, sim, de uma tentativa de homicídio, de um indivíduo que está aqui para pagar, mas na medida da culpabilidade dele. Nós temos como função social da pena, por mais que possa parecer aos olhos leigos, um castigo para o réu, mas jamais na nossa legislação se previu a possibilidade de castigar aquele que é condenado no nosso sistema prisional. É o contrário. A função social da pena já diz o próprio nome. É para que o indivíduo possa pensar no que fez, aprender a conviver no meio social, aprender uma profissão se ele quiser, e ele ter ali a possibilidade de um futuro próximo voltar ao nosso convívio. Porque senão nós teríamos no Brasil o quê? Pena de morte. Foi um crime, foi horripilante, matou. Então ele tem que fazer o quê? Ser morto. Se a nossa legislação fosse essa, o sistema punitivo, nesse caso, seria aplicado. Só que nós não temos pena de morte, salvo exceção única de um crime de guerra. Em caso de guerra declarada, se pode levar o inimigo à morte. Mas no Brasil não temos outra circunstância senão essa. Nós temos o quê? É pensar que agora o Rodrigo, ele já tem, se os senhores não sabem porque não foi falado aqui, ele está preso desde a data do fato. Então ele já tem, em maio, fez agora, 13 de junho, dia 6 de junho, 6 dias atrás, completaram-se 365 dias
de cárcere do Rodrigo, que podem ter certeza que já foi mais que suficiente para refletir na tamanha balbúrdia que cometeu, no tamanho atraso de vida que o trouxe. Porque é menino, é jovem, que tem uma vida ainda pela frente, que pode ainda sim dar muitos frutos para a nossa sociedade. Então nós temos que pensar o quê? Nós não temos que pensar que aqui se encerra a vida de um indivíduo, porque simplesmente nós precisamos segurar o máximo possível sem que se possa sustentar a condenação de vossas excelências em uma exacerbada pena com a consciência de vossas excelências. Essa que é a mais importante. É essa que a senhora vai levar para casa quando sair daqui. É essa que o senhor vai levar para o travesseiro quando deitar e imaginar. Hoje eu fiz justiça para a minha comunidade. Hoje eu pude contribuir da forma correta. Eu condenei o indivíduo, mas que ele merecia a sua condenação. Ele ainda vai tomar aqui, no mínimo hoje, 6 anos ainda de condenação pelo homicídio que nós estamos buscando para a dosimetria correta da pena dele. Ele veio pagar. Ele veio buscar sim a reparação. E essa reparação está aqui sendo mostrada para vocês, que é onde nosso princípio máximo constitucional lhe garante esse benefício da dúvida, pelo menos, que é o indúbio pro réu que deve ser aplicado aqui, não para absolvê-lo, mas que possa ser feita uma dosimetria correta de pena. O indúbio pro réu vai ser aplicado aonde? Aonde nós não temos absoluta certeza de que esse crime foi cometido com meio que dificultou a defesa da vítima. Espera aí, senhor jurado. Também não podemos, deixar que as circunstâncias fáticas de gravidade de que foi visto aqui um vídeo possa nos levar à conclusão de que realmente ele tem que ser julgado no mesmo banco dos homicidas, no mesmo banco dos sanguinários que, por exemplo, um crime bárbaro e horroroso aqui em Rio Pardo de Minas, que foi o maior júri que eu participei, de 3 dias de julgamento de 2 indivíduos que trouxeram um taxista de Janaúba, um pai de família, pegaram o táxi de Janaúba, trouxeram para Rio Pardo de Minas e no meio do caminho eles esquartejaram e enterraram em vários lugares diferentes os pedaços do corpo do taxista para roubar dele tapetes, coisas de acessórios do carro e uma mixaria de dinheiro que estava no bolso. Aí nós vamos hoje colocar no mesmo saco e julgá-lo na mesma dosimetria, porque a resposta ela precisa ser justa, e ela vai ser. Ela vai ser na medida que nós aqui hoje vamos aplicar-lhe a pena merecida da tentativa de homicídio, e aonde nós temos absoluta certeza que nós podemos levar às nossas consciências de que não houve surpresa, de que uma luta de bar se espera tudo, até uma garrafada, como eu dei exemplo, viraria uma arma da mesma forma. Então, em um bar, aonde você, infelizmente, vai para se divertir, mas tem que estar atento, que ali não é lugar dos mais sadios e saudáveis para que um homem de bem esteja fora do seio de sua família. Nada contra quem frequenta botecos, nunca, gente. Mas vocês hão de convir comigo que um boteco, um bar, é um ambiente onde infelizmente se espera de tudo. Aonde você não está ali simplesmente alheio a qualquer circunstância que possa lhe atingir. Até uma bala perdida, gente. Quem está lá sentado numa mesa que nem no entreveiro estava, pode esperar que lhe atinja. Se eu estou num bar e sai uma briga ali na frente, eu estou sentado naquela mesinha lá do canto, estoura a briga lá na frente, deixa eu sair daqui, que dali pode sair uma bala perdida.
Se eu que não estou na briga espero que pode sair uma bala perdida, uma facada, eu vou ficar caçando o que lá? Então, o que acontece? A partir do início da briga, também a vítima teve a oportunidade de deixar o bar e ir embora. Mas se ele ficou também, ele também tem ali a sua dose de participação, claro que jamais tentando levar a culpa para a vítima. Mas dizer que ele não esperava que ele pudesse ser atingido com qualquer expectativa de uma arma surgida, até mesmo criada na hora, aí também é demais. Nós estamos num ambiente propício a essa determinada circunstâncias. Infelizmente, um bar é um ambiente propício que se possa esperar qualquer tipo de coisa, mesmo porque não estão ali pessoas consumindo bebida sem álcool. Todas estão consumindo bebida com álcool e o álcool altera o sistema nervoso do indivíduo, que ele passa a achar que qualquer circunstância é normal da vida do cotidiano. Então, sim, ele esperava, sim, que após trocar socos com o autor, Rodrigo, a vítima esperava que pudesse, sim, ser atingida em qualquer circunstância ali, que fosse com um taco de sinuca, que fosse com uma garrafa e que fosse, infelizmente, com o soco inglês que ele tinha na mão, com uma faquinha de 5 centímetros. Porque se Rodrigo quisesse realmente sair da casa dele pensando, eu vou lá matar a vítima, porque ele não merece ter ganhado na loteria, não. Ele não merece ter ganhado no sorteio do bingo. Mas então eu vou lá matar ele, só que eu vou levar aqui só um canivetinho. Peraí, né, gente? Se eu saio da minha casa imbuído em ânimos necantes, em vontade de matar, eu vou levar, no mínimo, uma arma de extrema letalidade, uma faca com uma lâmina, no mínimo, que possa agredir e cessar a agressão. Ou eu vou armado de uma arma de fogo. Então, jamais nós podemos pensar e querer acreditar que é verdade que o Rodrigo saiu da casa dele com um soco inglês, com uma lâmina de no mínimo 5 centímetros, porque se o soco inglês cabia na mão, a lâmina estava dobrada para dentro. Nos 4 segundos que nós vimos que ele levou para conseguir abrir o canivetinho. Então, um canivete ele não tinha uma lâmina de poder altamente letal. Não tinha, porque senão era sucumbido no mesmo momento, porque um dos locais atingidos na vítima foi na axila. E da axila para o coração, nós temos a fisiologia mais parecida com o do corpo humano, o do animal porco. O porco tem o coração do mesmo tamanho de um ser humano. Estão estudando até transplantes de porco, do coração do porco no ser humano. Como é que se mata um porco? Poucos podem saber, mas aqui do interior, alguns já viram. Levanta a patinha e enfia debaixo do sovaco que atinge o coração mais rápido. Então ele teria sim sucumbido, teria ido à morte imediatamente, se ele tivesse com a faca realmente de calibre que pudesse para tirar a vida do indivíduo. E a última qualificadora, que é o motivo. Exaustivamente eu trouxe aqui para vossas excelências e estamos batendo muito nessa cronologia dos acontecimentos e das possibilidades plausíveis de considerar o aumento da pena como quer o Ministério Público. Nós não podemos jamais sair daqui mostrando para a sociedade que nós exacerbamos uma pena além do necessário e merecido no caso concreto do dia de hoje. Nós temos que sim condená-lo, mostrar para Berizal que ele foi condenado a 6 anos de cadeia, que ele já cumpriu 1 e ainda vai, conforme a nossa legislação processual penal, cumprir os demais 5 que ainda faltam. Ele não vai simplesmente sair daqui livre no dia de hoje sem prestar mais 5 anos para a justiça de satisfação aonde está cada passo dele. Ele não vai poder se ausentar da comarca sem comunicação.
Ele não vai poder ter uma vida livre durante os próximos 5 anos, porque ele ainda vai pagar para a sociedade, mostrando quais são os passos dele nessa sua ressocialização. Porque mostrei muito bem, nós não temos um sistema penal punitivo, aonde nós vamos ceifar a vida do indivíduo pela ira, pela vingança. O Código de Processo Penal não é vingativo, ele está para ressocializar o indivíduo que comete um crime e precisa voltar. LEP, Lei de Execuções Penais, uma das mais bonitas leis que nós temos no nosso Código, no nosso direito penal brasileiro. É uma lei que, sim, ela busca e quer mostrar uma melhor forma que, se o indivíduo se comportar conforme é prescrito, a sua situação, ele vai se regenerar, ele vai voltar ao cumprimento da pena. Fiquei tão feliz essa semana. Eu cheguei em Montes Claros, sou de Belo Horizonte, moro em Belo Horizonte hoje, e morei 10 anos em Montes Claros. E fiz o júri há uns 3 meses, 4 meses atrás, daquele advogado que foi assassinado, um agiota em Montes Claros. O advogado foi assassinado por 5 de seus devedores. E o meu cliente, ele tomou uma pena de 22 anos. E hoje já não recebo mais, já pagou todo o meu trabalho, mas Jesus sempre disse: aos enfermos e aos presos nunca os abandonai. E eu passei em Montes Claros, gente, sexta-feira eu não estou fazendo nada, quero ver meu cliente. Fui à cadeia, fui ao presídio, Jaraguá, e fui simplesmente visitar o meu cliente. Aí chamei, ele falou: ô doutor, estava na aula, 9h30 da manhã, estava na aula, mas que bom que o senhor veio. Que o senhor veio visitar outros clientes também? Eu falei: não, só vim te ver, quero saber como que está o seu acompanhamento aqui, a sua pena. Se eu disse a ele sobre o recurso, que infelizmente o processo ainda não tinha subido, por um erro da secretaria, que não anexou os autos, só mandou para o tribunal, então até hoje eu não apresentei as razões recursais dele. E aí ele: olha doutor, é verdade então que o senhor veio aqui só me ver? Eu falei: foi, mas por que não? Ele falou: olha doutor, isso não acontece muito não, mas eu fiquei feliz demais que o senhor veio aqui. E aí eu fui lá visitar e ele me explicando. Eu falei: me conta, como é que está a sua situação aqui? Doutor, estou terminando 2º grau, já estou olhando, quero fazer farmácia, vou estudar aqui da cadeia, e aí eu tenho o quê? O senhor vai recorrer para mim? Aí ele todos eles, né, eles costumam buscar os estudos jurídicos e ler a letra fria da lei. Doutor, minha pena vai abaixar para 18, eu vou cumprir pelo menos 50%, 9, eu já estou 2 anos na cadeia, e eu vou conseguir terminar minha faculdade, sair daqui e cuidar dos meus filhos. É um indivíduo, hoje, de 26 anos. Então, como me deixou feliz saber, primeiro, que ele se conformou com o que fez. Segundo, ele não deixou se vender para a escola do crime, que é uma cadeia no Brasil hoje, infelizmente. Ele está terminando o 2º grau, já vai se inscrever para fazer faculdade, pensando quando a pena dele, em sua remissão, ele vai pagar mais aproximadamente 4 anos, 5 anos de sua pena, caso eu consiga reduzir para 18. Então ele já está fazendo planos para o futuro junto com seus 2 filhos e a sua esposa que está do lado de fora. Isso é função social da pena, senhores jurados. Isso é evitar a vingança a qualquer custo. Nós estamos aqui para trazer justiça para esse indivíduo, Rodrigo, que se colocou à disposição da justiça para poder pagar a sua pena, a sua condenação pelo homicídio simples tentado, que é o que está aqui para ter a sua determinada dosimetria de pena, porque condenado todos nós queremos que ele seja, porque não agiu em legítima defesa clássica. Agiu sim, tomado de violenta emoção, após uma injusta provocação da vítima, quando ele veio a nocaute. Aonde nós tivemos muito mais uma questão de motivação ali,
íntima de um homem que teve o seu orgulho ferido, porque tomou uma pancada e caiu. Já levantou, tomado de violenta emoção, logo após a injusta provocação da vítima, nesse caso, quando ele deu o nocaute dele. Ele já não pensava mais nada, senhores. Eu nunca me envolvi numa briga de luta corporal que eu não sei qual seria essa reação. E sei que poucos de nós aqui, muito menos as senhoras, não sei os meninos, mas se envolveram em uma briga para saber qual é a emoção tomada do indivíduo quando ele toma um nocaute. Sabe que está numa situação corporal menos favorecida, que a vítima era muito maior que ele, então ele quis muito mais se defender usando o golpeamento, que é o que ele vai pagar, porque ele fez de forma desmoderada, mas querer que nós possamos ter absoluta certeza que ele saiu da casa dele motivado para matar a vítima, simplesmente porque ela tinha ganhado na loteria, ela tinha ganhado um bilhete de rifa. Isso nós não podemos ter absoluta certeza. Aí entra, sim, o direito constitucional que lhe pertence, que está aqui, que é uma situação que nós não podemos ter absoluta certeza com relação a essas qualificadoras. Então, se também nós temos um mínimo de dúvida com relação às qualificadoras, nós temos que votar, sim, a favor do réu. Ele não cometeu o motivo de ter dado as facadas, não foi porque ele simplesmente não gostou de que a vítima ganhou no bingo, ganhou na rifa. O motivo foi porque ele estava em desvantagem de complexo físico naquele momento. Foi porque ele tinha sido atingido. E ele levantou e reagiu. E para isso ele vai pagar. Porque também estava de costa para a rua, poderia ter corrido. E se ele não correu, então ele vai pagar pela tentativa de homicídio. Que é com mais 6 anos de condenação. Que é a pena que ele deve, sim. E já para concluir, não querendo cansar vossas excelências mais do que já estamos... Falta 15 minutos ainda, viu? Sim. Obrigado. Nós vamos trabalhar aqui a questão dos quesitos. Nós vamos aqui, não sei se o promotor deve voltar na réplica. Se ele voltar na réplica, teremos ainda uma tréplica, onde eu poderei com mais pormenores explicá-los como será a votação, mas vossas senhorias, como já nos deixou claro aqui, sabem muito bem como se trata, porque não são réus, não são jurados de primeira viagem, já participaram de outros julgamentos. Se eles há questionado, houve o fato no dia? Sim. Esse fato foi cometido por fulano de tal, Rodrigo? Sim. Esse fato teve lesões que não foram à morte por circunstâncias alheias à vontade? Sim. Agora, na hora de quesitar, houve surpresa como meio que dificultou a defesa da vítima quando ele golpeou de canivete? Claro que não houve, não teve essa surpresa, mesmo porque deixei exaustivamente mostrado a cronologia dos fatos, aonde eles ocorreram. Em um boteco se espera de indivíduos embriagados qualquer coisa. Não estamos em uma praça onde acabamos de sair da igreja e vamos sentar para comer pipoca e comer algodão doce. Não, nós estamos num boteco, 10 horas da noite, onde as pessoas já consumiram algo, pelo menos depois do trabalho, até 10 horas da noite. Em um ambiente, infelizmente, inóspito. Oficina do demo, aonde estão ali as mentes aptas e soltas a qualquer léu de circunstâncias. Então ali sim se espera uma facada, como se espera uma garrafada quebrada, que vira uma arma, onde se espera qualquer coisa. Então não houve essa surpresa, mesmo porque houve um duelo antes, então não teve surpresa. Surpresa, como eu volto a lembrar, o detalhe de quando você está saindo do seu trabalho e de trás de uma árvore sai um indivíduo e lhe esfaqueia. Ali teve sim uma surpresa. Eu jamais vou esperar que você esfaqueado por uma pessoa que não gosta de mim
por circunstâncias qualquer. Ali tem a surpresa, mas não num bar onde, infelizmente, à altura das horas que já se adiantavam, pudesse se esperar. Sim, podia se esperar essa surpresa ali, né? Que não existiu essa surpresa. Agora, outro fato, então, concluindo, na hora da segunda quesitação com relação ao motivo, nós vimos aqui, pode ter motivado o início da discussão. Tão fútil foi o início da discussão. Nós não podemos nos furtar a isso. Fútil foi o motivo que começaram a bater boca por um fútil motivo de rifa. Mas a partir do momento que eles entraram em luta corporal, que o Rodrigo tinha tomado um nocaute da vítima, os senhores acham que ele ainda estava imbuído do ódio, de simplesmente inveja, que eu vou agora tentar matar realmente porque ele não merece ter ganhado de rifa? Peraí, gente, nós estamos tratando de um homem de inteligência média, um homem mediano que tomou um soco e, tomado de violenta emoção, ali ele levantou por uma infelicidade, usou do seu canivetinho para cometer a fatídica tentativa de homicídio. Então essa foi a motivação. Foi a partir do momento que ele viu que ele estava perdendo a briga. A partir do momento que ele viu que a compleição física dele era muito menor. Mas jamais querer entender que a motivação dele ter ido lá, ele teria ido com um revólver, com uma faca muito maior, se ele quisesse ir motivado pela circunstância única de que ele teria ganhado na loteria e ele estava com inveja. Isso não existiu. Então, eu agradeço a paciência de vossas excelências. Ô, Márcio, o quesito da justa provocação da vítima? Sim, a injusta provocação da vítima foi o primeiro que eu trabalhei. Foi essas duas quesitações que serão feitas. A injusta provocação da vítima é a questão da surpresa. Então, nós vimos que essa surpresa são dois quesitos. É o elemento surpresa, o meio que dificultou a defesa da vítima, e a circunstância do motivo fútil. Então, nós não tivemos ali uma surpresa, era esperado sim que pudesse acontecer qualquer coisa naquele ambiente, e a segunda circunstância de que a motivação por si só da tentativa de homicídio, que nós temos que analisar fato isolado por fato isolado, não foi porque ele tinha ganhado na loteria, mas pelo fato único e exclusivo de que ele já estava em vantagem sobre a luta corporal em cima do Rodrigo. E de que ele ali, nesse momento, ele pensou que poderia sair perdendo em algum motivo e levantou, armou-se da sua faquinha e foi lá cometer a tentativa de homicídio. Então, na hora da quesitação, nós vamos ver que a meritíssima juíza vai lhes dizer, votando dessa forma, sim, estará acolhendo a tese da defesa. E votando dessa forma, não, estará acolhendo a tese do Ministério Público, junto da nossa sustentação aqui, para que não fique de forma confusa, né, na hora das sustentações. Até então, não sei se voltaremos à tréplica, mas já deixo aqui os meus agradecimentos. Muito obrigado por dispensarem o dia do trabalho de vocês para servir a nossa comunidade. Obrigado a todos, tenham um bom dia.